Olá! Neste vídeo, vamos ensinar como fazer tags de fiação, quantificação dos fios e o diagrama unifilar. Esse comando ficará indisponível caso as famílias requeridas não estejam carregadas no modelo ou se não houver instâncias de conduítes no modelo. Ao clicarmos no Documentation Center, o comando vai pedir para selecionar um quadro elétrico. Logo em seguida, o plugin emite uma mensagem informando que existem elementos desconectados. Clique em Sim para verificar quais os elementos estão desconectados. Na janela seguinte, clique sobre o número do identificador para que o plugin apresente o elemento desconectado na tela. Como não é algo que possa interferir no lançamento da fiação, clique então no botão Fechar para retornarmos ao comando. E vamos repetir o comando mais uma vez. Clique novamente no Documentation Center, selecione o quadro mais uma vez, e ao aparecer essa janela novamente, agora você pode responder que não. Na janela seguinte, será necessário preencher os dados que se deseja em cada aba do comando. E aqui o plugin nos apresenta três abas: circuitos, identificadores e diagrama. Configurando a aba Circuitos no plugin. Na janela Circuitos, o plugin vai relacionar todos os circuitos existentes no QDC. Aqui é possível configurar a opção de neutro e aterramento para o circuito que se faz necessário. É nessa janela também que vamos habilitar as abas Identificadores e Diagrama, pois sem marcar essas opções, as mesmas ficam inativas. Vamos configurar a aba Identificadores. Nessa janela, podemos definir em qual das vistas criadas no projeto queremos fazer as tags de fiação. Selecione a vista desejada, caso tenha mais de uma. Em seguida, podemos configurar os dados de visualização e a orientação do identificador. Com relação à visualização de dados, podemos marcar a seção do circuito nos identificadores. Também podemos quantificar fases em parâmetro único. Ainda podemos adicionar o cabo único de aterramento por trecho, ou seja, a norma nos permite ter um único aterramento independente da quantidade de circuitos, desde que seja a bitola do maior, e também podemos utilizar o ID único de iluminação por identificador. Isso permite que as letras de comando não se repitam na tag de fiação. Então, vamos marcar também. Com relação à orientação do identificador, nós temos duas opções. Ou a tag de fiação aparece no eixo do conduíte, ou ela pode ser posicionada através de uma chamada de detalhe. Vamos marcar essa opção. Caso seja necessário, podemos modificar na hora de organizar o projeto final. Configurando o diagrama. Esse comando traz também a opção de criar diagramas unifilar, permitindo ainda setorizar os circuitos que serão protegidos por um mesmo DR. Mas observe que a aba diagrama não está habilitada. Então voltemos à aba circuitos, onde podemos marcar a opção de criar diagrama unifilar, e assim a aba diagrama é habilitada. Então, ela também nos traz aqui os circuitos pertencentes ao quadro, e nesse caso nós podemos setorizar aqueles que serão protegidos por um DR. Ao clicarmos no circuito, podemos arrastar e soltar no grupo ao lado. Observe que, ao colocarmos um segundo circuito, vai acontecer que o botão OK ficará indisponível. Por que isso ocorre? Porque o grupo exige uma sequência lógica nos circuitos, na numeração. Então, 14, 15, aqui deveria ser 16, 17. Por isso, ele não habilita o botão OK. Então, eu vou retirar esse circuito e, para isso, eu vou criar um outro grupo para organizar esse outro circuito. Caso você queira resolver isso de uma outra maneira também, é possível na tabela do QDC mudar a posição dos circuitos para que eles fiquem numa ordem lógica, caso você queira os dois no mesmo grupo de circuitos.
que serão protegidos pelo mesmo DR. Assim, você vai conseguir utilizar a opção de grupos corretamente e o botão OK não vai ficar inativo. Outra coisa também que podemos fazer é adicionar circuitos reservas ao diagrama, bem como estabelecer o uso de DPS. Aqui será apenas um exemplo didático, porém você deve realmente dimensionar, né, no seu projeto os DPS. Feito todas essas configurações, clique no OK e o plugin realizará o lançamento das tags, quantificação dos fios e geração do diagrama unifilado. Esse comando gera todas as tags de cabos que passam pelos conduítes e preenche todos os parâmetros de quantificação de cabos. Como vocês podem observar, foram lançadas todas as tags de fiação e numa próxima aula vamos ensinar como organizar esses trechos que ficam mais sobrepostos, né, poluídos assim, o projeto. Então teremos um comando, né, na próxima aula, onde a gente vai aprender a corrigir, a editar essas tags que ficaram sobrepostas através do Manual Tag Creator. Ao utilizarmos o comando Documentation Center, não foi apenas criado as opções de tags de fiação. A quantificação também dos fios que passam em cada trecho foi realizada, como podemos perceber na janela Propriedades ao lado. Qualquer trecho selecionado é informado a fiação que está passando dentro dele. Sendo assim, todos os fios estão quantificados através deste comando também. E como podemos ver, o nosso diagrama também foi gerado conforme a nossa configuração na aba de diagrama. Então ele pega as informações que tem na tabela do QDC, referente à potência instalada, demandada, total por fase. Também traz o DPS conforme configurado e todos os circuitos que estão fazendo parte desse quadro, bem como os grupos que criamos para os DRs, para os circuitos que serão protegidos por DR. Então, tanto criamos o DR no chuveiro do banho social, como criamos também um DR para o chuveiro da suíte, e assim ele traz também os reservas que estão configurados na tabela do QDC. Nos vemos então na próxima aula, onde vamos realizar o uso do comando Manual Tag Creator para organizar melhor as nossas tags de fiação. Até lá!